Bom dia! Bom dia, queridos! Olá, bom dia! Agora sim! Estou vendo vocês. Ei, Rafa, tudo bem? Carla, bom dia, gente! Tudo bem? Isabela, que bom estarmos aqui novamente. Fabiano, bom dia! Ei, Maria Clara! Tudo bem? Como vai aí em São Paulo? Sei que você está em São Paulo. Tudo bem por aí? Ei, Samuel, como vai? Que ótimo, né? Estamos aqui para mais essa live, esse culto ao Senhor, né? Bom dia para todos. Todo mundo acenando. Estou muito feliz, viu? Com vocês aí. E nós estamos aqui nesse dia lindíssimo, né? Que dia lindo, que maravilha. E oi, Isabela, é o seu irmão? Qual que é o nome dele? Isso, vamos colocar o nome de quem tá aí, né? Às vezes tá no telefone da mãe, do pai, pra gente saber, né? Quem está aí conosco. Que bênção, glória a Deus, né? Já temos bastante gente entrando, que bom. A paz do Senhor Jesus para todos, que todos estejam em paz. Ei, Felipe, sim, é o Felipe que está aí. Glória a Deus, amém. Eu sempre gosto de começar, né, trazendo à nossa memória o Salmo 118, no versículo 24, né, da Bíblia Viva, que diz que este dia foi especialmente preparado pelo Senhor. E nós vamos nos alegrar, nós vamos festejar nesse dia. Ei, Evelyn, como vai a paz do Senhor? Glória a Deus por todos que estão aí, glória a Deus por esse dia, não é? Meu nome é Ursulina, eu ministro, né, para as crianças, para os juniores de 9 a 12 anos ali na nossa igreja matriz, em Belo Horizonte. E todos são muito bem-vindos, viu? Quem não é de Belo Horizonte, quando vier aqui, venha nos conhecer. Amém? Vamos então orar, vamos entregar esse dia ao Senhor. E já já nós vamos conversar sobre bastante coisa. Vamos orar? Vamos entregar então o nosso dia para o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer muito, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esse dia. Nós temos o privilégio, Senhor, de estarmos vivos, saudáveis, felizes, ó Deus, nesse dia. É um privilégio. E nós agradecemos ao Senhor pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo favor do Senhor, em nos abençoar com tanta bênção, meu Deus, com tanta graça. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, para que nós sejamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, para que nós cumpramos os teus propósitos nessa terra. Muito obrigada, Deus. Seja louvado. Fala conosco, Deus, nesta manhã. Fala conosco as tuas verdades eternas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, né, vocês mesmos estão observando aí, né, que no domingo passado nós não tivemos a live. Verdade. Por quê? No domingo passado era o dia do pastor Igor Sicarini fazer a live, mas a menininha dele não estava passando bem. Então, assim, realmente não teve como ele fazer. Mas graças a Deus, já está tudo certinho com ela, está tudo organizado. Então, no domingo passado, não teve. Mas vou fazer uma recapitular aqui rapidinho sobre o que teria ter sido tratado no domingo passado, ok? Na verdade, no domingo passado, nós encerramos nossos estudos sobre o caráter, né? Sobre o princípio do caráter. Foi o nosso encerramento. Nós tínhamos visto, né, que o caráter é o conjunto dos traços da nossa personalidade, das nossas características, né, relativos à nossa maneira de agir, de pensar. E vimos que uma pessoa de bom caráter é aquela pessoa que tem mais qualidades do que defeitos. Porque defeitos e qualidades todo mundo tem. Gente, você acredita que uma abelhinha está pousando aqui em mim? Muito bem. Então, uma pessoa de bom caráter é aquela pessoa cujas qualidades são superiores aos defeitos. E também
o contrário, né? Uma pessoa de mau caráter, a gente diz quando os defeitos daquela pessoa sobressaem as suas qualidades. E Deus nos fez para termos bons caráter, né? Bom caráter. E a lição do domingo passado, que foi o encerramento, é sobre as nossas escolhas. As nossas escolhas determinam, é a forma que o nosso caráter se revela através das nossas escolhas. Então, nós temos que procurar ter as melhores escolhas. E a melhor escolha de todas é escolher a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu preciso conhecer Deus, buscar conhecer através da Bíblia, nosso manual, né, de vida, através das nossas orações, de ouvir a palavra de Deus, ouvir as pregações. Então é assim que a gente vai conhecendo Deus e vai sabendo qual é a sua vontade. E Ele vai nos ajudando a ter as melhores escolhas. E na verdade, como que nós somos tentados todos os dias, não é? A escolher coisas que não agradam a Deus. O mundo está cheio de ideias, cheio de coisas que realmente nos levam a afastar do Senhor. Então, nós temos que ter responsabilidades, porque as nossas escolhas também trazem consequências. E essas consequências vão nos aproximar ou nos afastar de Deus. Então, essa foi a finalização dos nossos estudos sobre o princípio bíblico caráter, ok? As nossas escolhas, tá certo? Que bênção, né? Que já estamos com bastante pessoas. Ei, Sofia, tudo bem? Kênia, sejam muito bem-vindos, viu? Então, queridos, hoje nós vamos começar um outro princípio bíblico, que é o princípio do autogoverno, o princípio do domínio próprio. Mas o que é isso? O que é o autogoverno? Olha, Deus criou todas as coisas, nós já sabemos. Quando Deus criou os animais, Deus deu aos animais instintos de sobrevivência, para alimentar-se, para procriarem. Deus deu aos animais instintos. Mas ao homem, para nós, que quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus nos deu algo mais do que instinto. Deus nos deu o raciocínio, Deus nos deu o privilégio de pensar, de agir de determinada maneira. Então, Deus nos deu a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de fazer nossas próprias escolhas. Então, a gente diz que domínio próprio, autogoverno, é a capacidade que o homem tem de controlar o seu pensamento, o seu comportamento, as suas atitudes. Então, autogoverno é a capacidade que o ser humano tem de controlar o seu comportamento. Isso em qualquer lugar, em casa, na escola, onde você estiver, você precisa exercer essa capacidade de se controlar, de ter domínio da sua própria pessoa. E essa capacidade, né, dessa escolha, a gente já viu que, né, é o domínio próprio, e isso é de extrema importância para todos nós. O rei Salomão, que escreveu a maior parte do livro de Provérbios, ele escreveu um provérbio que vai ser o nosso versículo de todo esse mês de estudo sobre o autogoverno, tá ok? Está no livro de Provérbios, capítulo 25, 28, que diz assim: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Vamos repetir? Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Nos tempos antigos, as cidades, elas tinham muros ao redor. Elas tinham muros, mas não são muros como da nossa casa, não. Eram muralhas, grandes muralhas. Hoje, as cidades não têm muros, não é verdade? Por exemplo, eu moro aqui na região da Pampulha. Se eu quiser ir para outra cidade, aqui para Ribeirão das Neves, eu vou pegar aqui Venda Nova, vou pegar a Avenida Vilarinho, depois eu vou virar, no final vou virar à direita, na Avenida Civilização, vou andando ali por Justinópolis, já eu estou em Ribeirão das Neves. E eu não passei por nenhum muro.
Não é verdade? Se eu for para o outro lado, eu vou para Betim. Eu vou seguindo ali Avenida Amazonas e tal, vou passar em frente à Fiat, já estou em Betim. Não passei por nenhum muro. Aí, Sofia, você mora em Teresina do Piauí. Eu posso sair daqui de Belo Horizonte, vou seguindo, vou passar por um monte de cidades até chegar em Teresina, no Piauí. Uma hora eu vou lá mesmo, hein? E então, eu não vou ver muros. Mas, nos tempos bíblicos, nesses tempos antigos, né? As cidades, elas tinham muros, elas tinham muralhas. Para que elas tinham muralhas? Por que elas tinham muralhas? Para proteger a cidade contra os ataques dos inimigos. Uma cidade que tivesse os seus muros derrubados, as suas muralhas, se elas caíssem, estas cidades, elas ficariam, então, frágeis. Os inimigos entrariam ali facilmente, eles iriam atacar, eles iam dominar a cidade, saquear a cidade, matar as suas pessoas. Então, era necessário ter muros. Quem se lembra aí de uma história bíblica em que os muros de uma grande cidade caíram e os israelitas, então, conseguiram entrar ali? Quem se lembra dessa história bíblica? Quem pode me dizer qual foi essa cidade, essa história em que a muralha caiu? Vamos ver se você vai se lembrar. Eu vou até beber água aqui e esperar você se lembrar. Eu quero ver quem vai colocar aí que história bíblica é essa em que os muros caíram e os israelitas conseguiram entrar nessa cidade. Muito bem, Isaac. Jericó. Não tem essa história? Então, a gente vê que as cidades precisavam, isso, Josué, né? Ele comandou essa entrada ali em Jericó e os muros caíram, né? Porque Deus derrubou aquelas muralhas. Então, exatamente. Você vê como que Jericó, então, pôde ser conquistada quando as suas muralhas caíram. E olha só, que interessante. O rei Salomão escreveu isso em Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Puxa vida! Então é uma coisa muito séria esse domínio próprio, eu preciso ter, porque senão eu serei como uma cidade que não tem muralhas, que qualquer coisa vai entrar, os inimigos vão entrar, eles vão me atacar. Eu preciso, então, ter muralhas. E essa muralha que hoje nós vamos falar é o autogoverno, é o domínio próprio. Salomão comparou, né, a pessoa que não tem domínio próprio como uma cidade sem muralhas. E nós não podemos ser uma cidade sem muralhas, ok? Então vamos ver. O que é o autogoverno? Por exemplo, tem pessoas que não sabem controlar as suas atitudes, que não sabem controlar a sua língua. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, bateu, levou, falou, eu respondo no mesmo tom. Será que eu preciso agir dessa forma? Será que eu não posso me controlar e não agir como uma pessoa de quem eu estou discordando? Nós precisamos não ter domínio sobre a nossa língua, sabe por quê? Senão, como uma cidade que não tem muralhas, eu também posso sofrer palavras negativas. Eu posso, inclusive, ser agredida porque eu fiquei ali respondendo no mesmo tom. Isso já partiu para uma outra situação. Que coisa horrível uma pessoa que não sabe se controlar, que acha que tem que responder no mesmo tom. Não é assim que a Bíblia ensina. O mundo diz, bateu, levou. Será que a Bíblia fala assim? Em Provérbios 15, 1, também tem um provérbio muito maravilhoso que diz assim, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha, queridos, quando alguém vier para cima de você, gritando, te ofendendo e tal, não faça isso, não faça a mesma coisa que a pessoa está fazendo. A Bíblia ensina que quando nós vamos responder a esta pessoa, nós vamos com calma, falar baixo, com tranquilidade. E aquela pessoa que veio tão irada para cima de você, ela vai ficar sem reação, você vai ver. Ela não teve como continuar aquilo.
porque a pessoa vai ficando, você vai jogando um balde de água fria em todo aquele fogo de raiva. A pessoa vai diminuindo o tom, daqui a pouco você já consegue conversar com essa pessoa. A palavra branda desvia o furor. Da mesma forma, muitas vezes uma pessoa vem chamar a nossa atenção com tranquilidade, ela vai apenas nos admoestar, dizer, olha, está errada essa situação, essa atitude, e a pessoa vem falar com tranquilidade, e às vezes a gente já vai para cima da pessoa, o que você está pensando? Você não tem nada com a minha vida, e me deixa em paz, e quem é você para falar alguma coisa? Não é verdade? Aí é uma palavra dura. A pessoa que veio conversar com tranquilidade já vai ficar com raiva, já vai ficar irada. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, não é? Às vezes a mãe vem chamar a atenção de uma forma tranquila. Meu filho, vamos, por exemplo, arruma sua cama, seu quarto está bagunçado. Ah! Aí já começa um problema, aí já viu, né? A mãe vai ficar irada e pronto, aí você já vai sofrer uma disciplina, não é verdade? Então nós precisamos ouvir o que a palavra do Senhor diz. A palavra branda desvia o furor. E a palavra dura suscita a ira. Mas, e quer saber de uma coisa? Nós precisamos ter esse autogoverno, né? Não aceitar a provocação. Mas, sabe que não é uma opção? A gente não tem a opção de ter um autogoverno, não. Nós precisamos ter um autogoverno. Ter o domínio das nossas emoções, do nosso comportamento. Sabe por quê? Em todos os lugares que a gente tiver que conviver, que viver, existem regras. Em tudo existem regras. Regras na escola, dentro de casa, no nosso trabalho, no dia a dia. A gente precisa de regras para organizar a nossa civilidade. Não é? Nós somos pessoas civilizadas, nós precisamos de regras. Nós não podemos sair fazendo, cada um fazer aquilo que bem entende, vira uma bagunça total. Então, não é uma opção ter um domínio próprio. Nós temos obrigação. É nosso dever buscar esse domínio próprio. Até nas brincadeiras. As brincadeiras não têm regra? Cada brincadeira, pique-esconde. Um vai tampar o rosto, vai contar enquanto os outros vão se esconder. Aquele que está com o rosto tampado, a regra é não pode olhar e depois ele vai procurar. Então, tudo tem regra. Tem aquele tal de pedra, papel, tesoura. Gente, alguém precisa me ensinar essa brincadeira. Eu não consigo entender quais são as regras dessa brincadeira. Então, alguém depois você me ensina? Como é que é esse negócio de pedra, papel, tesoura? Eu vejo o pessoal brincando, eu acho tão legal, mas eu não consigo resolver nada disso. Às vezes, vamos brincar, vamos escolher alguém. Vamos escolher no pedra, papel, tesoura? Eu não tenho ideia de como é que funciona a coisa, tá? Eu sei no Paro Ímpar, alguma coisa assim. Mas depois vocês vão me ensinar, tá joia? Então, tudo tem regras e nós precisamos nos adequar. E para isso, nós precisamos ter o domínio próprio, não é? Até a natureza, sabia? Por exemplo, Deus criou todas as coisas. Lembra da harmonia de Deus? Deus criou tudo organizado, não é verdade? Por exemplo, os planetas. Nós temos aí no nosso sistema solar o Sol no lugar dele, os planetas com as suas órbitas próprias. Se o planeta resolver, Plutão falar, não gosto mais da minha órbita não, vou lá para a órbita de Júpiter ou de Marte ou da Terra. Uau! Nós vamos ter um choque de planetas, aí é o caos. Então, até os planetas seguem regras. As plantas seguem regras. Elas não dão seu fruto todas no mesmo mês, tudo junto. Não. Já pensou se todas as plantas dessem seu fruto no mesmo mês? A gente, por exemplo, aqui no mês de setembro, todas as plantas dela. Aí a gente ia comer para se fartar. Não ia ter nem lugar para guardar tanta coisa. Todo arroz, todo feijão, todas as frutas. Não ia ter como. Aí, sabe o que ia acontecer? Nós íamos nos empanturrar no mês de setembro. E nos outros meses, a gente ia ficar sem nada para comer. Então, precisa de regra. Tudo precisa de regra. Precisa de ordem. Então, vamos lá. Para mantermos essa ordem, nós precisamos do domínio próprio. Mas, mesmo quando a gente não gosta de uma ordem, a gente tem que obedecer.
Não é só quando eu gosto, tudo bem, eu vou ter domínio próprio, eu vou obedecer. Não é assim. Na verdade, obediência é isso mesmo. É obedecer mesmo que eu não concorde. Ainda que eu não concorde, eu preciso obedecer a minha mãe, o meu pai. Não concordo que eu tenho que dormir às 10 horas. Querido, é a regra da casa. Vamos dormir? É pro seu próprio bem. Então, nós temos que obedecer. Mas agora, vamos ser sinceros. Ter autogoverno, ter domínio próprio, não é fácil. É difícil ter domínio próprio. A gente não vai conseguir sozinho, sabia? A gente precisa de uma ajuda. Na verdade, a gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer, a carne, o nosso desejo de fazer conforme a minha vontade. Nós precisamos do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem um fruto. E através desse fruto, que ele frutifica em nós, que nós vamos conseguir o domínio próprio. Então, agora, todo mundo pegando a sua Bíblia, porque nós vamos agora abrir a palavra de Deus para a gente aprender como ter domínio próprio, como que isso vai funcionar. Amém? Todo mundo abre a Bíblia aí, no livro de Gálatas. Eu sei que vocês sabem onde é que está o livro de Gálatas. Não é verdade? Está no Novo ou no Antigo Testamento? Onde que está o livro de Gálatas? Me responda aí. Todo mundo procurando. Na verdade, né, eu sei que vocês sabem, hein? A gente podia cantar até a musiquinha, né? Vamos começar? Está no Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Então, depois de 2 Coríntios, Gálatas. Então, procurei. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós aí em Gálatas, no capítulo 5. Procurei. Depois de 2 Coríntios, Gálatas. Antes de Efésios. Isso mesmo, Novo Testamento. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 19, tá ok? Procura aí. Gálatas 5, versículo 19. Amém? Podemos ler? Muito bem. Você conhece a música toda, né? Isso mesmo. Gente, eu erro bastante quando é no Antigo Testamento. O Novo já tá jóia. Mas o Antigo Testamento, quando chega ali nos profetas, eu até erro, mas nós vamos perseverar e eu também vou conseguir fazer como você, viu, Sofia? Conseguir cantar tudo sem errar, tá? Vamos ler então, Gálatas 5:19. Podemos ler? Diz assim, olha. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Nós precisamos ter o domínio próprio e ele é um fruto do Espírito. E a Bíblia está ensinando aqui que as obras da carne, essas coisas horríveis aqui que nós lemos, ódio, ira, dissensão, idolatria, feitiçaria, são coisas que não vão herdar o reino de Deus. Então é muito sério, porque a pessoa que não tem o domínio próprio, que não controla o seu comportamento, que faz o que quer da sua vida, que faz o que quer sem saber o que Deus ordena, você pode fazer? Pode. Você tem livre-arbítrio? Pode fazer. No entanto, diz aqui,
Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se você não quer herdar o reino de Deus, paciência. Se você deseja ir para o inferno, morar com Satanás, tudo bem, ok? Mas a palavra diz que não é assim. Nós não devemos praticar essas coisas. O fruto do Espírito Santo em nós é amor, alegria. Gente, já pensou você conviver com uma pessoa assim? Uma pessoa que tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que delícia conviver com uma pessoa assim, uma pessoa de paz, uma pessoa feliz, uma pessoa que está sempre alegre, que tem domínio próprio, que não é briguento, que ele é bom, ele é fiel. É bom ou não é conviver com uma pessoa assim? É muito bom. Agora eu te pergunto, e você é essa pessoa? E eu sou essa pessoa? Então nós precisamos ser. E para isso nós precisamos ter esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como se fosse assim, um fruto só. Lembra da mexerica? Tem gente que chama mexerica tem lugar que é tangerina. É um fruto. Mas quando você descasca uma mexerica, ela tem vários gomos, não é verdade? Então é isso. O fruto do Espírito é algo que o Espírito Santo de Deus gera dentro de nós. E esse fruto, ele tem vários gominhos, não é? Aqui em Gálatas 5 tem 9 desses gominhos. 9. Aí tem lá o amor, a paciência, a bondade, etc. E tem esse gominho que é o domínio próprio. Nós precisamos, é um fruto do Espírito. Então, como é muito difícil nós mesmos conseguirmos ter domínio próprio, nós precisamos que o Espírito Santo habite em nós e que produza em nós esse fruto, o domínio próprio. Amém? Quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, quanto mais conexão com o Espírito Santo a gente tiver, mais a gente vai conseguir se dominar, aprender. Na verdade, a gente vai estar entregando a nossa vontade nas mãos do Senhor. E Ele vai nos ensinando a dominar as nossas vontades, não é? Porque a gente não pode fazer aquilo que a gente tem vontade. A gente não tem o direito de falar tudo aquilo que a gente pensa sobre uma pessoa. A pessoa tem sentimento. E aí nós precisamos, então, dominar a nossa vontade de falar na cara da pessoa o que ela é. Não é assim, querido. Não vale a pena. O que vale a pena é o amor. É o amor de Deus, é o perdão. E para isso nós precisamos. Então, queridos, com Deus é possível. Às vezes a gente pensa, não, ninguém dá conta, ninguém consegue. Não consegue sozinho. Mas com Deus é possível. Quer ver como é possível? Nós vamos aprender exatamente uma história bíblica que mostra como é possível termos o domínio próprio. Vamos ver ali no livro de Daniel, do profeta Daniel. Como é lindo, né, o livro de Daniel. Vamos entrar, vamos abrir aí, todo mundo abrindo o livro de Daniel. Agora, Daniel, onde que está? No Novo ou no Antigo Testamento? Vamos abrir Daniel. Daniel está onde, gente? Qual o testamento? No Novo ou no Antigo Testamento? Daniel está no... Estou esperando você me responder. Demora, né? Chegar a resposta aqui. Daniel, um livro que está no... Qual o testamento? O Antigo ou no Novo? Isso, João. Parabéns. Está no Velho Testamento. Isso, Antigo. Muito bem. Então, vamos abrir. Todo mundo abriu aí, porque nós vamos ler o capítulo 1 de Daniel. Amém? Vamos ler. Eu vou ler nessa versão aqui, mas todo mundo pode acompanhar, tá? Agora eu não quero ninguém escrevendo comentários, porque eu quero que você preste atenção na leitura. Eu quero que você leia na sua Bíblia o 1º capítulo de Daniel, tá? Preciso que todo mundo preste agora atenção. Não vamos agora fazer os comentários, tá, joia? Vamos lá. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio do rei. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir ao rei. Versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Versículo 14. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Versículo 18. Ao final do tempo determinado pelo rei para que esses jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos o levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do rei Ciro. Uau! Olha que história! Veja bem, queridos, o rei Nabucodonosor, tinha conquistado ali Israel e ele levou preso
pessoas dali, quase todos, né? Ele derrubou os muros, entrou, e aí ele conquistou ali aquela terra. E ele levou pessoas nobres, pessoas da nobreza, do reinado, né? Os príncipes. E ele levou estes príncipes, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E quando chegou lá naquele reino, né, no reino da Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou que fossem escolhidos jovens de boas... Gente, eles tinham 16, 17, 18 anos no máximo. Eles eram de boa aparência, eles eram educados, eles eram finos, mas agora eles seriam servos, né, daquele rei. E o rei ordenou que eles fossem muito bem tratados e que eles entrassem ali na faculdade da Babilônia, que eles aprendessem a língua, que eles aprendessem a cultura, as ciências daquela nação. E durante 2 anos eles estariam ali, sendo preparados para depois servir ao rei. E durante aqueles 2 anos, o rei determinou, olha, eles vão comer da melhor comida aqui, da comida que eu como, eles vão beber o nosso melhor vinho, mas isso tinha um problema muito grande. Porque Daniel e seus amigos, eles eram judeus, eles eram pessoas que viviam conforme as leis de Moisés. E agora eles foram levados para a Babilônia e mandou que eles comessem coisas que na lei não podiam comer. Por exemplo, carne de porco, eles não podiam comer. Eles não podiam beber daquele vinho, eles não bebiam álcool. E agora o rei dizendo que eles tinham que beber. E também, queridos, aquela comida ali do rei era uma comida consagrada a ídolos, consagrada a demônios, que eram adorados ali na Babilônia. Então, como que Daniel ia fazer isso? Mas eu vou te contar uma coisa, devia ser da melhor comida, comidas muito gostosas, comidas maravilhosas, aquele banquete, imagina o rei da Babilônia, era o maior império, eles conquistavam tudo, eles eram um grande império, imagina a mesa de banquete desse reino, imagina aquelas bebidas maravilhosas, mas Daniel, ele colocou no seu coração, ele e os seus amigos, que eles não iriam se contaminar com aquela iguaria. Mas, queridos, é preciso ter domínio próprio para não aceitar. Porque enquanto eles estavam ali comendo legumes e bebendo água, então, e os outros comendo aquela tanto de comida gostosa, imagina quantas coisas, precisava ter muito autogoverno. Domínio próprio. Mas eles queriam agradar a quem? Eles não queriam agradar ao rei da Babilônia. Eles queriam agradar a Deus. Eles não aceitavam desagradar o Senhor Todo-Poderoso. Então, eles buscaram essa direção, né? Pediram lá para comer só legumes e carnes, etc. Eles se dominaram. Eles não entraram ali naquela comidaiada, né? Consagrada aos falsos deuses. E eles, então, obtiveram o resultado do domínio próprio. Porque é verdade que o autogoverno, ele, às vezes, requer, sim, um sacrifício. Eu não vou responder como eu quero, eu não vou agir como eu quero, não posso fazer uma coisa que eu tenho tanta vontade de fazer, mas existe uma recompensa, ok? Eles foram achados 10 vezes mais inteligentes que os outros. Eles não foram achados mais inteligentes. Eles foram achados 10 vezes mais inteligentes. Olha, cumprir a vontade de Deus tem uma grande recompensa. Nós vamos ter essa recompensa. Qual é a recompensa que a gente quer em cumprir a vontade de Deus? E morar no céu. Lembra lá das obras da carne? Qual é a recompensa? Não vá para o céu. E qual é a recompensa do fruto do Espírito? Ir para o céu, estar com Deus por toda a eternidade. Então, nós precisamos, não apenas do domínio próprio, do autogoverno, não é só para questões de comer, não. Nós precisamos em tudo. Por exemplo,
Eu não posso ficar assistindo televisão o dia inteiro, porque eu tenho muita vontade de só ficar ali assistindo televisão. Ou só ficar o dia inteiro jogando, jogando, jogando. É muito legal, mas eu não posso fazer isso o dia inteiro. Eu preciso ter autogoverno. Eu preciso determinar para mim mesmo. Não, eu vou jogar de tanto a tanto tempo. Porque eu preciso estudar. Isso também não é bom para minha mente, não é bom para minha saúde. Tem gente que não vai nem no banheiro, só para ficar jogando, não consegue nem parar para ir ao banheiro para tomar uma água. Fala em tomar água, vou tomar as antiquinhas. Então, ainda que eu goste muito de fazer determinada coisa, eu preciso ter um autogoverno. Eu preciso saber das minhas responsabilidades. Eu preciso cuidar da minha saúde. Então, eu preciso ter o autogoverno para tudo. Para conviver com as pessoas, para dominar a mim mesmo naquelas coisas que eu sei que eu não posso fazer, ainda que pareçam que sejam coisas boas. Eu não posso fazer o dia inteiro, não posso gastar todo o meu tempo naquilo. Eu preciso ter autogoverno. Agora, tem coisas que a gente não sabe, não é questão de autogoverno, não. É de jeito nenhum. É de jeito nenhum. Por exemplo, eu não posso falar palavrão. Eu não posso ficar mentindo. Eu não posso mentir. Eu não posso falar palavrão. Não posso ficar vendo pornografias. São coisas que é de jeito nenhum. É pecado. Então, eu preciso ter autogoverno. Tanto para não pecar, tanto também para não exceder em coisas que, embora sejam coisas legítimas, não é pecado em si, mas se eu dedicar tanto tempo para aquilo, já vai virar um pecado, já vai virar um problema na minha vida. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Em Gálatas 5, 22, 20, né? Vamos lá só no 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, autogoverno. E contra essas coisas não há lei. Mas tá bom, já sabemos de tudo isso, mas como que eu faço então para ter domínio próprio? Como que eu vou fazer? Nós precisamos ter Jesus Cristo morando em nós. Quando o Senhor Jesus habita em nós como nosso Senhor e Salvador, Ele nos concede o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo frutifica em nós esse seu dom, esse seu fruto, o domínio próprio. Nós realmente, queridos, precisamos ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Será que você já fez isso? Você já pediu Jesus para entrar no seu coração? Sabe que Jesus, no seu coração tem uma porta. E Jesus está à porta. Lá em Apocalipse 3:20 está escrito assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, nesse exato momento, está à porta do nosso coração. Está à porta do seu coração. E Jesus está batendo. Eis que ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Será que você já abriu a porta do seu coração para Jesus entrar? Jesus é o Senhor da sua vida, é Ele que comanda. Jesus é o seu Salvador. O Espírito Santo tem frutificado na sua vida. Então, nesse momento, eu gostaria que todos nós, vamos colocar a mão assim no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Vamos pedir para Jesus entrar no nosso coração, ser o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Põe assim as suas duas mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra. Nós ouvimos, Deus, como nós precisamos ter o fruto do Espírito em nós. Nós ouvimos, Senhor, que para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo, que nos é concedido através da salvação. Por isso, Deus, nesta hora, nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor entrar. Entra, Jesus. Seja o nosso Senhor, seja o nosso Salvador. E que o Senhor venha limpar o nosso coração de toda obra da carne. E que o Senhor venha trazer o teu fruto com teu amor, paz, mansidão, com tua fidelidade, com teu domínio próprio. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos esse fruto em nós, o autogoverno.
e que nós possamos não nos contaminar com o mundo, que nós tenhamos essa disposição que estava ali em Daniel e seus amigos, de não se contaminar com o mundo. Que essa seja, Senhor, a nossa disposição e que o Senhor nos capacite a termos o autogoverno, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, muito obrigada por estarem comigo aqui, né? Nessa manhã, uma manhã de paz, uma manhã de alegria. E assim, tendo o autogoverno, buscando o Senhor, nós vamos ser pessoas agradáveis, tanto para os homens e em especial para o Senhor. E vamos então herdar o reino de Deus. Grande beijo aqui da tia Ursulina e até mais. Que Deus abençoe o domingo de vocês, viu? Lembrem-se de que autogoverno que nós estamos aprendendo é para estudar, aprender e praticar. Então, durante esse mês de setembro que nós vamos estar estudando o autogoverno, vamos começar a praticar? Vamos colocar o autogoverno, vamos deixar as coisas organizadas conforme a vontade do Senhor. E no final desse mês eu tenho certeza que nós vamos ser pessoas muito melhores, pessoas que sabem se comportar. Grande beijo para vocês, tá bom?